Senhor provês o fogo. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Deus abençoe a todos neste dia de hoje maravilhoso, abençoado por Deus. Que a paz de Cristo venha reinar ao coração de todos os ouvintes aqui desta live que está aí sendo ministrada através do Facebook, do YouTube e do Instagram. E convido você de todo o meu coração para que você possa compartilhar essa mensagem que Deus colocou no meu coração para mim e também para poder compartilhar com cada ouvinte que aqui está nesta live, participando desta live, em nome de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que possam compartilhar, nos ajudar, né, a fortalecer a este vídeo, a alcançar outros corações, né, para que almas venham ser alcançadas para o reino do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus e vamos ministrar, vamos aqui tirar este momento para termos comunhão com Cristo, comunhão com Deus e que todos nós venhamos estar aprendendo cada vez mais a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Essa palavra se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 28, né? A qual Jesus se deparou com homens da lei, com fariseus, né? Sacerdotes da época, e que faziam perguntas para Jesus, né? E Jesus, sabiamente, respondia a eles. Diz assim no versículo 28, Marcos 12, versículo 20, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Perguntando para Jesus, e Jesus os respondeu dizendo: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somente a Deus se deve buscar e adorar. Olha só, aqui tem a direção. Não é de qualquer maneira que se deve adorar a Deus, não é de qualquer maneira que se deve falar sobre Deus. Não, aqui vem a direção do Espírito Santo para nós entender os propósitos e a vontade de Deus para mim e para todos nós que queremos mais de Deus em nossas vidas. Amém? Vem a direção aqui no versículo 30 que diz assim, ó: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Começou por aí, primeiro, de todo o seu coração. Ele está dizendo que Deus tem que estar acima de tudo. Você tem que amar a Deus acima de tudo, até da sua família. Amar a Deus acima até da sua esposa. Amar a Deus acima até dos seus filhos. Amar a Deus acima até dos seus familiares, dos seus amigos, até acima dos irmãos da igreja. Você tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. Você tem que amar mais a Deus do que as suas vontades. Amar a Deus mais do que uma partida de futebol a qual você ama, que você gosta e que não é proibido. Não é proibido você desfrutar das coisas que Deus oferece nessa terra. Não é proibido. O problema é quando eu coloco as coisas acima de Deus. Muitas vezes você deixa de cultuar a Deus, entregar as suas primícias já na primeira hora, que é o certo. Abriu os olhos, respirou, bom, quero dar as minhas primícias ao Senhor agora, né? Seja dentro da sua casa, seja dentro da igreja, tirar aquele momento, meia hora, só para louvar, agradecer, ser grato, né? Isso é entregar a Deus as suas ofertas de louvor, é gratidão, as suas primícias ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa. Assim é ir na igreja. Você quer oferecer o seu melhor, você quer oferecer o seu amor a Deus, então antes de tudo, você ofereça a Deus. Depois você oferece para a família ou para os amigos, tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Mas em primeiro lugar, sempre a Deus. Sempre a Deus. Isso é colocar o seu coração a Deus em primeiro lugar. Como ele disse,
amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Antes de tudo, eu ofereço o meu coração a Deus. Antes até de dar um beijo na minha esposa ou de dar um abraço na minha esposa, eu ofereço o meu abraço ao meu Senhor como uma forma de gratidão, agradecendo por mais um dia que Ele me proporciona, por mais um dia de vida, né? E que Ele possa me abençoar no dia, que Ele possa me livrar, me guardar. Isso é a confiança, isso é confiar em Deus o seu coração. Amarás a Deus, né? De todo o seu coração. Segundo, e de toda a sua alma. O nosso corpo ele é composto, Deus nos criou com 3 compostos: espírito, alma e corpo. A alma é aquilo que é a consciência das decisões, de escolhas e andamento da vida. É aquilo que você escolhe para você, né? É as decisões, é onde está focado o sentimento, a emoção, né? Tudo aquilo que nos gera um propósito de fazer, de andar, de fazer no dia a dia. Isso vem da alma. Por isso que a palavra nos ensina que Jesus não veio ao mundo para salvar o nosso espírito. O espírito pertence a Deus, né? O espírito ele é purificado, ele é puro, pertence a Deus. A palavra de Deus diz que quando nós morremos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a quem o deu. Mas a alma, Jesus não veio salvar a alma, não veio salvar nem sequer o corpo. Jesus não veio para salvar o espírito e nem o corpo, mas ele veio para salvar a nossa alma, diz a palavra. Ele veio para salvar a nossa alma da perdição eterna e para nos dar a vida, a consciência com Deus, a consciência com Jesus, né? Então, toda a sua alma tem que estar cheia da presença de Deus, tem que estar cheia da presença da glória de Deus. Você precisa se preencher quanto mais de Deus, menos do mal, menos das intenções malignas vai estar sobre você. Por isso que o mundo está do jeito que está, né? A alma está vazia da presença de Deus, mas se enche das maldades, se enche dos espíritos malignos, e por isso que o mundo está aí, né? As pessoas se ceifando, tirando uma vida uma do outro, sem sentimento nenhum, uma secura total, né? É a alma. A alma precisa de Deus, a alma precisa estar cheia da presença de Deus. Terceiro passo, e de todo o teu entendimento. Todo entendimento é o quê? É buscar entender a vontade de Deus para a sua vida. E para você entender a vontade de Deus na sua vida ou na minha, eu preciso ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus é estar buscando a Ele em todo momento, em toda hora. É ter uma vida com Deus, orando, lendo a palavra, se consagrando, indo na igreja, estando com pessoas verdadeiras, pessoas cristãs de verdade, né, que possam ajudar você a se manter forte na presença, estar cheio da presença da vontade de Deus, né? Então, entendimento é entender a vontade, entendimento é entender a vontade de Deus, não é dizer, não, eu sou de Deus, mas não faço a vontade dele, então significa que eu não estou tendo entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó, o meu povo se destruiu ou se destrói por falta de conhecimento. Significa que não conhece e não entende a vontade de Deus. Não é por questão de falta, não é por falta de fé. Fé todo ser humano tem. O que acontece com o ser humano por não conhecer e não entender a vontade de Deus, colocam a fé em qualquer coisa, colocam a fé na religião, nas outras religiões, né? Na feitiçaria, né? Em tudo que é religião, eles colocam a fé por causa que não tem entendimento. Entendimento leva a buscar, entendimento leva a ter intimidade com Deus. E por isso, né, precisamos ter essa intimidade para nós entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E por último, e de todas as tuas forças. De todas as tuas forças significa fazer mesmo sem você ter vontade. Pastor, hoje eu estou mal, pastor, hoje eu não tenho força nem para ir para a igreja. Vai para a igreja igual, vai sem força, porque o que vai te dar força não é a tua carne, o que vai te dar força é o Espírito de Deus. Vai sem força, vai sem vontade, né? Mas vá, né, para a casa do Senhor. Ah, pastor, hoje eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Quando você não tem vontade é quando você tem que ler a Bíblia.
Porque na verdade isso é a carne que está querendo se afastar do Espírito, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então a carne vai fazer de tudo para você se afastar da presença de Deus. A carne vai fazer de tudo para você se afastar da presença de Deus, de se afastar da comunhão com Deus, da comunhão entre os irmãos, né? Hoje eu não vou botar louvor, não quero escutar louvor. Isso é a carne que está querendo se afastar. E quando ela se afasta é porque ela quer fazer coisas que não é da vontade de Deus, né? Então Jesus está dizendo, né? Tem que ter força para estar na vontade de Deus, né? Porque você, querendo ou não, você e eu, nós ainda vivemos, né? Na verdade que os verdadeiros cristãos que estão fixados, que estão na palavra, já não tem mais livre-arbítrio. Os que estão firmados mesmo, não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Porque eles sabem que só existe um caminho, uma verdade e uma vida só. Uma vida, que é Jesus Cristo. Então não tem mais livre-arbítrio. Se eu já tive esse conhecimento, eu entendi, eu não preciso do livre-arbítrio. Eu só preciso andar na palavra de Deus. Mas aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, aqueles que ainda não compreenderam a vontade de Deus, eles ainda vivem no livre-arbítrio. Eles têm escolha. Eles podem ir para a igreja, como não podem ir para a igreja, né? Eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja. É livre-arbítrio, é escolha, né? E mora o perigo, porque o dia de amanhã ninguém sabe, somente Deus, né? Nós nunca sabemos o que tem para nós no futuro ou no outro dia, né? Por isso que nós temos que ter força para ter mais de Deus e para andar na vontade de Deus. Amém, meus queridos irmãos, né? Então nós vemos aqui, primeiro, coração, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, 1, e de toda a tua alma, 2, e de todo o teu entendimento, 3, e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento, né? Então essa é a base. Você quer ter intimidade, você quer se fortalecer, você quer ter uma vida abençoada, né? Mesmo que você nesse mundo passe por luta, por adversidade, mas tendo conhecimento, fazendo, andando no direcionamento, andando na direção de Deus, mesmo que você tenha lutas, em todas elas Deus vai te dar a vitória. Por quê? Porque você já tem uma intimidade com Deus, Deus conhece a tua vontade, né? Então Deus conhece a sua necessidade. Então essa é a palavra de Deus, irmãos, né? Não é somente ler a Bíblia, mas sim aquilo que o Espírito Santo nos direciona a passar para mim e para você, né? Seu coração é Deus acima de tudo e todas as coisas. Toda a alma, de toda a sua alma, por quê? Porque a alma precisa da presença de Deus. Porque se nós não tivermos a presença de Deus, pode ter certeza que vai ter qualquer outro tipo de espírito e não é dado de Deus. É um espírito mau, né? A alma nunca fica vazia. Ela sempre vai ter um ou outro. O mundo espiritual assim. Não existe meio termo. Eu não sou de Deus, eu não sou de Satanás. Não. Se você é de Deus, é de Deus. Se você é do diabo, é do diabo. Não existe essa, eu não sou de Deus, eu não sou... Não, não. É um ou outro. Não existe meio termos. Amém? Né? E de todo entendimento. Entendimento leva ao quê? Leva a conhecimento, intimidade. E intimidade leva a buscar mais de Deus para você compreender a vontade de Deus. E de todas as suas forças. É você lutar contra a sua carne. É você lutar contra os seus desejos e fazer a vontade da palavra de Deus. Porque quando eu faço a vontade de Deus, se cumpre o primeiro que ele falou ali, ó. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração. Quando eu luto contra a carne, eu estou... quando eu luto contra a carne, estou fazendo a vontade de Deus. E aí eu estou provando a Deus, eu estou provando que o meu amor por Ele, né? O meu amor por Ele está acima de qualquer coisa terrena. Até da minha família. Né? Quando eu luto, quando eu pelejo e eu compreendo que nós temos uma luta constante com a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Amém? Amados irmãos, que Deus venha abençoar a todos, que todos tenham um início de semana abençoado, debaixo da presença de Deus, debaixo da presença de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo, né, possa acrescentar mais desta mensagem ao seu coração e que você possa entender. Não esquecendo, irmãos, que nesta quarta nós temos o culto ali na Igreja Evangélica Jesus Cristo para Todos, o culto ali da confraternização da virada,
né, se realizará às 22 horas. Eu convido você e sua família para estar junto conosco, para nós já entrar na presença, para nós entrar o ano na presença de Deus, para que o ano possa ser assim guardado pelo seu manto, pela sua cobertura, você, sua família, a todos que você ama. Amém? Então não esqueça, quarta-feira, 31 de dezembro, né, temos ali a confraternização, né, da virada, às 22 horas. Esse ministério fica localizado ali no bairro Menino Deus, na rua Enfermeiro Nadir Matos, 884, vindo sempre do centro, pela Monsenhor à esquerda. Dobrou à esquerda, você vai encontrar ali a casinha de oração. Você não vai encontrar um templo, é uma casinha de oração onde os cristãos, os irmãos que receberam Jesus, se reúnem para adorar e para cultuar ao Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.